terra. Muito pouco antes do dilúvio, os seus pais então avisaram do projeto do Eterno de destruir este planeta. Os Melahins, logo depois dos seus pecados, o Eterno os conduziu novamente ao universo de onde eles vieram. Os sentinelas foram presos e o Eterno recolheu a luz do seu universo e os prendeu em uma grande escuridão. Ali no deserto de Dudael, exatamente aguardam o juízo. O livro de Hanoque, falando sobre seus pais, os Melahins que pecaram, fala-nos de que eles choram muito, mas grande parte da angústia, da dor, da corrupção, da maldade da humanidade, grande parte vem da ação destes gigantes, que criaram os seres híbridos. E estes répteis, então prezados telespectadores, sobreviveram ao dilúvio. E eles, indo morar na base oca da Terra, porque os polos da Terra, ele passa um spin. Estude física quântica, veja no universo, veja que a célula, verifique dentro dela os neutrinos e dentro dos neutrinos, átomos que são formados de neutrinos. Verifique que todos têm um spin. O planeta Terra, a base central dele é oca. Por incrível que pareça, a base é circular. Isso já foi provado, só os ignorantes que não estudam e que o sistema escondem deles, eles não conseguem enxergar. A mente não abre nunca, porque eles não querem ver. Exatamente estes seres continuaram a desenvolver a mesma tecnologia que aprenderam dos seus pais, prezados telespectadores. E estes seres, exatamente ali na Babilônia, estes seres que sobreviveram, eles tinham contato com o homem. E este homem era chamado de Nimrod. Nimrod começou então a ser um grande caçador diante da face do Eterno. Ou seja, esta expressão hebraística significa, ele começou a ser um homem poderoso, porque as pessoas começaram a perceber nele um líder, um protetor de diversas situações contra os animais predadores. E ele construiu muros para proteger a humanidade. E este homem começou a se colocar em oposição ao nosso Yahweh, ao Todo-Poderoso. E então o Eterno ficou triste, porque a primeira coisa que este homem questionou era a transgressão da Torá, que não precisava guardar a Torá, que não precisava guardar as mitzvot. Você poderá estar perguntando, mas será a Torá já era conhecida naquela época? Claro, prezado telespectador. A Torá é eterna, a Torá já existia, ela foi dada no santuário, ali no Gan Eden. A Torá foi dada a Adam, ou seja, a Ish e ao Ishá, ao homem e à mulher. Ambos, então, são conhecidos como Adam. Ali dentro, exatamente daquele santuário, estes seres começaram a se opor contra o Eterno. E Nimrod, os demônios e os seres híbridos encontraram nele uma forma, um projeto, um sistema pelo qual ele poderia controlar, criar um sistema no qual controlasse o mundo. Então eles criaram o sistema matemático. 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos. Eles também criaram o sistema político, o sistema de controle. Para tanto, eles desenvolveram a política tão forte de controle da humanidade pelo um grupo de homens no qual controlasse todos os setores do homem, a sua vida cívica, a sua vida política, a sua vida social. E por incrível que pareça, eles também criaram o controle através da religião.
Eles, então, prezados telespectadores, através da religião, prezados ouvintes, eles criaram um sistema. E este sistema foi passado, o modelo foi passado exatamente por estes reptilianos. E esses reptilianos começaram a passar a tecnologia avançadíssima, que até hoje está lá nas figuras do Egito. Você poderá ver exatamente lá dentro do Egito e da Babilônia, naves espaciais de alta elite, ou seja, mostrando que as atividades dele, dos Anunnaki, não morreram. A história diz como os primeiros seres humanos foram criados por uma raça extraterrestre chamada Anunnaki. Nos textos antigos da Suméria, existem descrições de seres que desceram dos céus e que se chamavam Anunnakis. A palavra Anunnaki significa aqueles que vieram dos céus. Ela diz, literalmente, que esses seres desceram dos céus em veículos voadores. E nós encontramos descrições e também imagens dos Anunnakis. E podemos vê-los em estátuas e em gravações. E é mesmo muito interessante ver que esses seres parecem ser viajantes espaciais modernos com trajes estranhos. Alguns usam relógios de pulso, eles vestem botas e capacetes, mas, acima de tudo, asas. E sempre foram descritos ou retratados flutuando acima de todas as pessoas comuns. Então, a pergunta é, quem eram os Anunnakis? De acordo com a hipótese do astronauta antigo, eles eram viajantes espaciais. Por incrível que pareça, estes seres, eles eram que era filho dos Nefilins. Os Nefilins eram gigantes, para aqueles que não sabem. Estes seres, eles realmente tinham 7 metros de altura. Está lá as medidas achadas na Babilônia, por 3,5 de largura. Os seres que deram origem aos seres híbridos. Os seres híbridos eram das mais diversas formas, prezados telespectadores. Por incrível que pareça, ali naquela região, exatamente naquela região, no berço da humanidade, prezados ouvintes, foi ali, naquele reino, no reino de Lemúria, no reino da Atlântida antiga, que desenvolveu o mundo onde estes seres eram adorados. E então, quando Nimrod começou a absorver as ideias dos Anunnaki para controle da raça humana, o medo deles era eles não serem destruídos. Se a presença deles fosse perfeitamente sentida pelos seres humanos, como de fato aconteceu, posteriormente, os seres humanos começaram a se desenvolver em um alto nível de tecnologia. E logo depois eles começaram a perseguir o centauro, começaram a perseguir o minotauro, começaram a perseguir os ciclopes, começaram a perseguir outros seres que foram frutos dos seres híbridos. E então, para que isso não se repetisse na sociedade que agora nascia, a sociedade pós-diluviana, então eles criaram esse sistema político, econômico e religioso, para que eles pudessem controlar a humanidade. Foi aí que veio o nascimento de Tammuz, através do casamento, do incesto entre mãe e filho. Eles casaram, o próprio Nimrod casou com sua mãe. E então seu filho, logo depois da morte de Nimrod, foi que ela engravidou de um dos seus sacerdotes. E disse que Nimrod desceu do sol. Eis porque a figura do sol estava ligada ao minotauro, a figura do boi. Eis porque a adoração ao boi, no período de Babilônia, era algo tão amado. Quando você adora Deus, a palavra Deus, inclusive eu tenho Bíblias antigas, onde ali dentro destas Bíblias, em um latim muito mais antigo, nós temos a expressão Domini Zeus, que
para quem entende um pouco do latim, Domini, Senhor, Zeus, exatamente está lá, Zeu, que Deus já é uma declinação do genitivo. Não é à toa quando os filhos de Israel estavam no deserto que Moshe demorou muito ali na montanha com o Eterno. Não é à toa que logo eles levantaram o quê para adorar? O que foi feito com as joias para adorar ali? Um bezerro de ouro, exatamente a figura do Minotauro, estava na mente dos egípcios, era uma figura amada, era uma figura querida, era uma figura perfeitamente adorada, e essa figura adentrou dentro da Bíblia. Os padres pegaram este termo, Biblos, exatamente, Biblos era um demônio híbrido lá do Egito. E este termo Biblos, então foi introduzido, Bíblia, e eles pegaram o ídolo de Biblos,